boa noite. Meu nome é Elaine Rodrigues Sodré, sou concluinte do curso de pós-graduação em Gestão Pública pela UEG Polo Nitelândia. E hoje eu vim aqui para apresentar o meu TCC. O tema escolhido foi Processo de licitação, tendo como base os princípios constitucionais explícitos na Constituição Federal de 1988. O presente artigo, ele tem por objetivo compreender como os princípios que estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 são abarcados e aplicados no poder público, especificamente na licitação. O artigo científico, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte se dispõe a tratar da introdução e dos princípios explícitos na Carta Magna, descrevendo individualmente cada um. A segunda parte cuida da análise da licitação e os princípios da isonomia e a competitividade nas licitações. A terceira parte desse artigo termina com as considerações finais sobre os resultados alcançados, em destaque o entendimento de que a administração pública necessita estar atenta aos princípios constitucionais. A gestão pública, nas últimas décadas, ela passou por algumas transformações que levaram a administração pública a rever fatores como o bem-estar da coletividade, eficiência e qualidade de vida. E os princípios constitucionais legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles devem estar presentes em todas as atividades administrativas de todos os entes que integram a Federação Brasileira, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Um dos pontos críticos dentro da gestão pública está relacionado com os processos de licitação. E é necessário que os princípios inerentes à administração pública, presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 88 e da Lei Ordinária 8.666, que rege a licitação, sejam observados e seguidos para que os gestores públicos não incorram em atos de improbidade administrativa. A Lei Ordinária 8.666 de junho de 93, que trata das licitações públicas, ela busca garantir ao administrador público parâmetros para a execução de suas ações administrativas. Deve-se ressaltar que as regras referentes aos processos de licitação se caracterizam por regras fixas e o gestor ele não pode alterar em benefício próprio ou em prol de outros. Esse artigo, ele busca responder se o gestor público ele pode realizar os procedimentos licitatórios sem observar os princípios constitucionais presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Justifica a propositura do tema exposto, muito principalmente para demonstrar que toda contratação de fornecedores e serviços que serão utilizados em prol da população local tem que ter como objetivo beneficiar os interesses da coletividade como um todo. E para isso acontecer, é necessário que os gestores eles atuem com total responsabilidade, obedecendo aos princípios constitucionais, que são os parâmetros legais que devem ser observados nos processos de licitação pública, evitando assim ações e atos que levem à improbidade administrativa e evitando também a lesão ao erário público e à coletividade, ou seja, desviando-se do interesse coletivo. A metodologia que esse artigo científico adota é a pesquisa bibliográfica, com linha dedutiva e abordagem descritiva, analítica, explicativa e crítica. Fala também sobre os princípios explícitos na Carta Magna. Os princípios da gestão pública, eles podem ser aplicados aos processos administrativos como um todo, buscando mitigar a distância entre administradores públicos e administrados. Os princípios da administração, eles visam garantir a proteção da coisa pública, bem como assegurar que o interesse público seja alcançado no exercício de suas funções. Aí temos também o princípio da legalidade e os processos de licitação. Esse princípio, ele limita a administração pública a fazer apenas aquilo que é previsto em lei e é considerado basilar, ou seja, é a fundamentação de toda atividade administrativa. O princípio da legalidade, ele preserva a legalidade dos atos praticados pelos gestores públicos. A licitação, assim como as normas, elas devem ser fielmente obedecidas do início ao fim do procedimento. Caso não seja observado, deve resultar da nulidade da licitação.
O princípio da legalidade é imprescindível para que se materialize o bom funcionamento da máquina estatal. O bom funcionamento da máquina estatal, por isso, deve ser verificado em todos os atos administrativos e em todas as esferas do poder. Também, nós falamos do princípio da impessoalidade. É o princípio que obriga a administração a não praticar atos buscando os interesses pessoais ou se subordinando à conveniência de qualquer indivíduo. Porém, busca atender a ditames legais e, essencialmente, aos interesses sociais. Pode ser considerado como uma forma de designar o princípio da igualdade de todos perante a lei. Temos também o princípio da moralidade. Evita que a administração pública se distancie da moral e obriga que a atividade administrativa ela seja pautada não só pela lei, mas pela boa-fé, pela lealdade, pela probidade. Para que um procedimento ele seja válido, é preciso que, além de ser legal, ele esteja conforme à ética, bem como os bons costumes. O princípio da publicidade, ele obriga a administração pública a dar publicidade de seus atos administrativos, como, por exemplo, o portal da transparência, que todos os órgãos públicos precisam ter para onde devem ser publicados todos os seus decretos, contratações, todos os seus editais precisam estar no portal da transparência. Quanto ao princípio o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele está dentro do princípio da publicidade, ou seja, a administração pública e os participantes de um certame, além de cumprir as regras legais, eles não podem desatender às normas e condições constantes no instrumento convocatório, ou seja, no edital. Que quer dizer, o edital é a lei da licitação, embora não exclua as disposições normativas correlatas. Temos também o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele observa que o agente público ele deve exercer suas funções de forma eficiente, buscando sempre alto rendimento e atender o cidadão de forma satisfatória. Dessa forma, o princípio da eficiência ele está fundamentado no coletivo e não em um único indivíduo. É importante ressaltar que a soma da eficiência e da eficácia é a efetividade, ou seja, atender de forma rápida e da melhor maneira possível para que atinja o objetivo proposto. Pois bem, temos também as licitações e os princípios da isonomia e a competitividade. Ressalta-se que a isonomia, em seu aspecto material, significa tratar igualmente os iguais e oferecer tratamento desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades. O tratamento diferenciado, dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 123/2006 é um exemplo disso, onde, em função de um empate, uma empresa que é considerada micro, a administração vai poder negociar com ela, mesmo que seja com valor acima de uma empresa considerada de grande porte, ou também que até determinados limites o poder público ele tem a obrigatoriedade exclusiva de contratar com as microempresas. O princípio em questão ele visa igualar as possibilidades de participação no certame. Acerca da competitividade, que tem por base a ideia da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, com efeito, estimular a competitividade para as contratações públicas resulta em melhores condições para a administração devido a um número adequado de propostas de interessados e, por conseguinte, claro, maiores chances de satisfazer os interesses públicos. Por fim, se tratar das considerações finais. O Estado brasileiro, instituído como uma República Democrática de Direito pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tem por finalidade e princípio o bem comum, ou seja, a satisfação dos interesses e necessidades públicas. Como tal, todas as suas atividades são vinculadas a esse propósito. Deve haver total respeito à utilização dos recursos públicos, inclusive no momento de realizar contratação de terceiros. Nesse artigo, foi possível conhecer melhor sobre os princípios constitucionais e como cada um tem um papel fundamental e como cada um é importante na administração pública, principalmente em relação aos procedimentos licitatórios, que nos tempos atuais movimentam os jornais e a justiça, normalmente proveniente de atos de gestão que não condiz com a lisura que esses procedimentos precisam ter para garantir que o fim seja alcançado, de forma a não lapidar o erário público. Por fim, importante ressaltar
que quando o gestor público não está atento aos princípios constitucionais, ele estará incorrendo em ato de improbidade administrativa e sejam responsabilização das autoridades que o fazem. Para tanto, o ato impobre como pelos seus efeitos e prejuízos causados à administração pública. Por fim, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ter concluído esse curso de gestão pública, agradecer aos professores, tutores presenciais, o professor Júnior, o professor Leandro, agradecer também a coordenadora Elaine e agradecer o professor Tiago Silva, que me acompanhou na orientação desse TCC. E por fim, quero me desculpar pela minha voz, que realmente não tá muito legal, mas assim, obrigada, e era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Espero que eu tenha conseguido alcançar o objetivo.